Olá, queridos, tudo bem com você? Espero que sim, com você, com a sua família, com a sua casa. Hoje eu quero falar um tema que eu considero muito importante, tá bom? O tema é quem são os três alvos do diabo. E como as três palavras começam com a letra C, eu vou chamar de 3C, tá? A primeira palavra é a criação. Por quê? A criação, ela reflete e remete automaticamente à figura de Deus, porque foi Ele que o criou. Quando nós criamos uma empresa, desenvolvemos algo que vem de nós, a gente costuma usar, né, pronome possessivo, né? A gente usa a palavra meu, por quê? Porque foi você que criou, foi você que desenvolveu, é a minha ideia, é o meu projeto, é a minha empresa, é a minha casa, entende? Tudo que vai remeter a você diretamente, você vai usar um pronome possessivo, você vai dizer que é seu, porque aquilo veio de você. E quando a gente olha a natureza, quando a gente olha a imensidão do oceano, quando a gente olha para o céu, quanto ele é imenso, parece até que é infinito, né? Quando a gente olha para o céu, a gente fala, meu Deus, é infinito, é maravilhoso. Quando a gente vai para um lugar mais aberto, como um campo, interior, que o sol vai se pondo, né, e as estrelas começam a aparecer, é uma imensidão de estrelas tão grande que a gente pensa, não tem como contar isso. Não tem como numerar essas estrelas. Então, quando a gente vê obras, né, como montes, montanhas tão grandes, né, aos nossos olhos, tão grandes à nossa vista, a gente só consegue pensar, nossa, quem está por trás disso tem que ser algo muito grandioso, muito generoso, muito maravilhoso, muito espetacular. Porque a natureza, a criação, ela reflete diretamente a Deus. Quando a gente olha para a criação, quando a gente olha para as montanhas, quando a gente olha para o oceano, quando a gente olha para o tamanho e a largura do céu, quando a gente olha para esse universo, a gente vê que é imenso, a gente vê que é grande, a gente vê que é belo, a gente vê que é majestoso e a gente não pode concluir outra coisa senão características que refletem diretamente a Deus. Grande, belo, majestoso, admirável. A gente olha aí, respirar fundo. Tem gente que quando vai tirar férias, né? Nossa, eu tô muito estressado, tá trabalhando muito, tá envolvido em muito projeto. Quer tirar férias aonde para relaxar? Quer ficar perto da natureza? Porque a natureza, ela passa automaticamente. Quando a gente olha para as grandes árvores, quando a gente vê a natureza, a gente consegue remeter paz, a gente consegue remeter beleza, a gente consegue remeter grandiosidade, tá? Então, todas essas características são características do nosso Pai Criador. Tanto isso que Davi, no Salmo 139, tem um verso que ele fala assim: para onde fugirei da tua presença? Para onde fugirei do teu Santo Espírito? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo do mar, tu também ali estás. Então, é maravilhoso. Estamos cercados do reflexo de Deus. Isso é maravilhosamente majestoso. Estamos cercados na melhor maneira que você possa imaginar, do melhor modo que você possa imaginar. Nós estamos cercados do reflexo e das características que nos remetem a Deus. Então esse é o primeiro alvo. Por quê? Porque tudo que remete a Deus precisa ser, Ele quer retirar, para que a gente, vamos dizer assim, esqueça, né? Esqueça do Senhor, esqueça, mas é impossível, porque Ele está presente em toda a beleza da criação. 2, segundo C, crianças. Por que crianças, Rubia? Crianças, a gente entende como o nosso futuro, né?
Quem tem filho vê a criança como a continuação dele, né? A continuação daquilo que foi o pai e daquilo que foi a mãe. Não só uma continuação, mas uma continuação melhorada, um upgrade, vamos dizer assim, né? E o que acontece é isso. A criança, ela reflete o futuro, porque ela vai ter muito mais tempo de vida do que nós, né? Então, tem um desenho, um anime chamado Naruto, e são 4 vilas, e nessas 4 vilas, uma ou outra vez, alguma se rebelava e queria atacar as demais. E quando queria atacar as demais, aí alguém dizia assim, olha, temos que proteger o Hokage, que era o chefe daquela aldeia, né? Temos que proteger o Hokage, temos que proteger o chefe da aldeia. E geralmente o Hokage, ele era uma figura bem mais velha, alguém muito mais sábio, muito mais velho, que se tornava ali o chefe daquela aldeia por mérito, e ele cuidava ali. E os inimigos tentavam matar aquele chefe da tribo, aquele chefe daquela aldeia. Dizendo, vamos matar ele, e aí todos os outros ninjas daquela aldeia cuidavam de tudo para proteger o Hokage. E aí, uma vez, um ninja muito inteligente, jogando xadrez com outro, que era o seu professor, falou assim, você sabe quem é verdadeiramente o Hokage, que é o chefe da aldeia? Ele disse, a gente não luta para protegê-lo, ele disse, mas significativamente ele simboliza outra pessoa, né? E ali, conversando entre eles, eles concluem que o proteger o Hokage não era necessariamente proteger o chefe da aldeia, o chefe da tribo, mas era proteger as crianças, porque as crianças refletiriam que em algum momento, em algum dia no futuro, uma daquelas crianças seria o Hokage, seria a continuação do Hokage. E matar todas as crianças refletiria que se os mais velhos morressem, não ia ter quem desse continuidade ao Hokage. Quando a gente leva isso para o mundo espiritual, a gente vê que se as crianças de hoje, se a geração infantil de hoje, imagina que todas as crianças do mundo decidem não querer crer em Deus. Eu não quero crer em Deus, eu não quero seguir esses preceitos, isso é muito arcaico, eu não quero mais fazer isso. Imagina que todas as crianças do mundo decidem fazer isso. Obviamente, as pessoas mais velhas vão morrer primeiro, né? E aí, as demais que morrerem, a geração de criança que escolheu, decidiu não crer mais em Deus, vai crescer, vai se tornar um adolescente, vai se tornar um jovem. E no futuro, aquelas pessoas que acreditavam já fizeram parte do passado, não estavam mais vivas. E aquela geração que antes era uma criança cresceu com a decisão de não querer crer em Deus. O cristianismo acaba. O cristianismo acaba. Quem é que vai dar continuidade? Entende? Então, existe a importância. Isso também, essa importância, ela é refletida na palavra. No Velho Testamento, na Velha Aliança, quando o povo estava numa situação muito difícil, né? Quando estava sendo escravo no Egito, isso é bem no começo da Bíblia, tá? O que acontece? Mais uma vez vou reforçar, leia o Pentateuco. Eu falei isso no outro vídeo, estou falando novamente. Leia o Pentateuco, que você vai entender muita coisa. O que acontece? O povo começa a crescer e Faraó diz, esse povo está crescendo muito. Esse povo, ele vai se tornar numeroso, forte e vai nos derrubar. Precisamos matar os homens desse povo. Faraó chama as parteiras e diz, olha, matem todos os meninos que vocês fizerem o parto ali. Se nascer menino, matem. Se nascer menina, viva. Deixem que viva. Porque os homens, para aquela realidade, Faraó, ele enxergava os homens como futuros soldados contra ele, com perigo. Não existia mulher como guerreira, como soldado naquela época. Então, por isso que Faraó, ele via os homens hebreus como futuros
guerreiros, soldados que se rebelariam contra ele por serem escravos e acabariam com o reino egípcio. É óbvio que isso seria uma coisa muito difícil de acontecer, porque eles tinham uma força braçal, os hebreus eles tinham uma força do braço, mas eles não tinham sabedoria, eles não tinham muito conhecimento, eles não tinham dinheiro, eles não tinham... Então, assim, seria muito difícil que a ideia que Faraó teve acontecesse de fato. Porque Faraó ele não tinha só força de soldados, ele tinha o auxílio de soldados através ali do braçal, mas ele não tinha só isso, né? Ele tinha dinheiro, ele era rico, ele tinha poder, ele tinha influência, ele tinha muito conhecimento, entendeu? Ali da sua mitologia, ele tinha muito conhecimento, então ele era um homem cercado de coisas que o faziam poderoso. Então, mesmo que os hebreus quisessem se rebelar, como ele imaginou, né? Que eu acredito que aquela ideia não foi dele, aquela ideia foi literalmente um artifício para demonstrar que ele é mais poderoso do que todos os outros deuses que o faraó acreditava. Nos é revelado. E o que acontece? Mesmo que os hebreus tomassem o faraó, eles não tinham poder, eles não tinham influência, eles não tinham dinheiro, eles não tinham conhecimento. Como que eles iam dar continuidade ao império? Não seria possível, porque a gente sabe que hoje força do braço é só um detalhe. Mas ali, creio, como falei, né, que foi Deus que se utilizou daquele. Creio que foi Deus, porque em algumas passagens Deus diz a Moisés: olha, eu vou endurecer o coração do faraó. Ele não vai acreditar no que você está falando, mas eu estou fazendo isso para mostrar a ele o meu poder, entende? E aí as parteiras não conseguem fazer isso. Elas sentem um pesar muito grande, dando continuidade ao raciocínio. E aí Moisés, as parteiras não querem fazer, então eu vou ter que ser mais rígido. Chama os soldados e fala: olha, é o seguinte, se vocês caçarem ali o povo e vocês encontrarem um menino, joguem no rio Nilo e o matem. Um ataque direto e objetivo contra os meninos bebês, contra bebês. Faraó já enxergava bebês como um perigo no futuro. Veja como funcionam as mentes dos grandes homens. As crianças são vistas com grande esperança, tanto para o bem quanto para o mal, gente, né? E aí isso acontece. As crianças são perseguidas, Moisés é conservado, salva o povo. Mais para frente, muitos anos para frente, né? Pouco antes de Jesus nascer, Herodes já sabia, vai nascer aí, né? O Messias está chegando e Herodes se sente ameaçado. Ele se sente ameaçado por um bebê. É isso. Herodes se sente ameaçado por um bebê. E ele decide matar todas as crianças que tivessem de 2 anos para baixo. E nesse contexto, um anjo aparece a José em sonho e manda ele fugir, adivinha? Para o Egito. Para a terra onde Faraó também queria matar as crianças muitos anos atrás. Veja aí a questão da concordância. A Bíblia, ela se concorda, ela se confirma. E aí ele vai para o Egito e fica lá até o anjo chegar e dizer assim: olha, já está tudo calmo lá, você pode voltar. Porque Jesus, ele estava para nascer. Jesus estava quase nascendo. Ou não, desculpa. Jesus nasceu em Nazaré e ele nasceu ali no meio dos animais, e ali pouco tempo depois do nascimento de Jesus ele tem que fugir para o Egito. E ele foge porque Herodes tinha decidido matar todas as crianças. As crianças são uma ameaça. No sentido espiritual, as crianças são o futuro, as crianças são uma ameaça para o inferno. As crianças de hoje, no amanhã, mas elas já são vistas hoje como uma ameaça para o inferno. Mesmo sem elas entender quem elas são, mas elas são vistas como uma ameaça. Então, se você que está vendo esse vídeo, você tem um filho pequeno, você tem uma criança, guarde ele, proteja ele debaixo da sua oração.
porque os tempos nunca foram fáceis. A gente vai entender isso ao decorrer da história, que os tempos nunca foram fáceis. Mas há uma tendência de daqui para frente ser pior. Sim, diante de tantos eventos geopolíticos, históricos que têm acontecido, existe sim problema de as coisas piorarem. Então, guarde seu filho debaixo da oração. Não é dentro da sua casa, tá na minha casa protegido. Qualquer um é vulnerável. Qualquer um é vulnerável, né? Se não formos guardados por alguém superior, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ama e cuida de nós, a gente não tem muito o que fazer. Então, guarde seu filho na oração e no conhecimento da palavra, porque no conhecimento ninguém tira de nós. Tudo pode ser roubado de nós, mas o conhecimento não, né? Por isso que Jesus disse, né? Ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói e ladrões não roubam. O conhecimento da palavra, não só conhecimentos gerais, história, geografia, matemática, mas o conhecimento também da palavra de Deus, que faz com que a gente possa ter um tesouro no nosso coração, onde ninguém vai poder roubar. E o terceiro C é o casamento. Muita gente, que eu tenho visto, né? O que eu tenho percebido há um tempo, olhando aqui a internet, né? Eu tenho redes sociais, uso minhas redes sociais. E o que eu tenho muito observado é muitas vezes um exemplo negativo de relacionamento abusivo, de um casamento infeliz, de um casamento negativo, termina sendo exemplo para a grande massa. Olha, casamento não presta, casamento não tem futuro, casamento é uma instituição falida, porque fulano não deu certo, porque é isso, porque existem exemplos negativos, certo? De casamentos que não existe felicidade, que não existe cumplicidade, e existem referências boas de casais que se amam, que se respeitam, que cuidam um do outro, que são felizes. Mas esses exemplos, né? Será que por coincidência, esses exemplos não são usados como uma referência boa para o casamento, mas os exemplos negativos são usados como uma referência negativa para o casamento. Porque do mesmo jeito que existe casamento infeliz, existe casamento feliz. Do mesmo jeito que existem, por exemplo, bons profissionais, existem maus profissionais. A gente vai pegar os exemplos dos mais profissionais para dizer, eu não quero ser médico, porque tudo que é médico não presta. Só pensa nele mesmo, são egoístas, eu não quero ser um cara do administrativo, porque tudo que é administrativo rouba dinheiro, né? Então é isso, gente. A gente pega um exemplo negativo e usa como referência, mas por que a gente não pega os bons exemplos para se espelhar também? Por que as mídias, por que as massas só gostam de usar os exemplos negativos para usar como referência? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Entende? E por que o casamento ele é um alvo? Primeiro porque a palavra de Deus nos compara à sua noiva, né? Na Bíblia, a igreja ela é chamada de noiva do Cordeiro, nós somos a noiva dele. Então vemos aí uma relação, né? A Bíblia também se remete ao arrebatamento como um casamento, porque a Bíblia diz que haverá uma grande festa, que haverá um banquete, né? E antes disso acontecer, a trombeta vai tocar. O que acontecia nos casamentos antigamente, né? Antes da noiva entrar, né, tinha um toque lá. Primeiro tocava a trombeta, não chamamos saxofone, esses instrumentos né? Depois a porta se abre, né? E a noiva ela é levada
Ela é levada, não, ela é conduzida até o noivo. Geralmente pelo pai da noiva, ela é conduzida, né? Esse é o modelo que... E como que vai ser o arrebatamento, né? A Bíblia fala que a trombeta soará. Tá, 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 tá. Depois que a trombeta soar, os céus irão se abrir. Vamos imaginar o céu como uma porta. E a noiva do Cordeiro, nós seremos levados até ele. Então, é um ato lindo. É um ato lindo e é magnífico, é maravilhoso. Outro ponto que eu quero destacar, não só porque somos a noiva do Cordeiro e seremos levados um dia para a festa de casamento, mas também a importância da questão do amor. Como assim o amor? A Bíblia diz que o marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Geralmente a gente atribui amor a sentimento. Ah, eu amo essa pessoa porque eu sinto algo. A gente costuma atribuir a sentimento. Mas a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 13, né, sobre o amor. Paulo fala sobre o amor como o dom maior de todos, o dom mais precioso. Ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, sem amor nada seria. O que é o amor? Aí ele vai descrevendo lá, né? O amor ele ama, o amor ele perdoa, o amor ele é paciente, o amor é isso, o amor. Então você vai percebendo que Paulo vai falando no amor com palavras a respeito de adjetivos. Adjetivos são características, né? Tudo crê, tudo suporta, tudo espera, é paciente, é bondoso, é longânimo. Ele está falando de atitudes. O amor, ele não é um sentimento. O amor, eles são adjetivos, eles são características, eles são atitudes. Tudo bem, é bonito quando o nosso cônjuge fala, eu amo você, é maravilhoso. Mas quando a gente vê no dia a dia o cuidado, a paciência, a bondade, a compaixão, entende? A gente pensa que são atitudes normais, mas são características, são atos de amor, são atos. O cuidado, ele é amor. Então a gente vê isso. Cristo, ele não só se refere a nós como a sua noiva, mas ele diz, né, em João, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele disse só, Jesus amou tanto que ele fez uma poesia para a igreja. Jesus, ele amou tanto que ele escreveu uma canção para cantar para você. Ele descreve o amor de Jesus como atitude sacrificial. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha, eu te amo tanto que eu vou sacrificar, eu vou fazer um ato de amor, né? Eu vou morrer por você, entende? E o que acontece é isso, para todo aquele que nele crê. Jesus, para ele amar a igreja, ele teve que se sacrificar, ele teve que ir até o fim. Tanto que quando Jesus começava, né, a conscientizar os seus discípulos de tudo que estava prestes a acontecer a respeito da sua morte, chega um momento que Pedro fala, não, Senhor. Pedro fica numa situação, se compadece de Cristo, fala, não, Senhor, não faz isso. E Pedro é repreendido naquele momento. Pedro é repreendido, arreda daqui, Satanás. Ele foi fortemente repreendido, porque aquela atitude, por mais ruim que parecesse, mas era a maior atitude de maior expressão de amor que Jesus decidiu fazer em prol da sua igreja. Então, a gente aprende por que o casamento é... Eu falei 2 motivos. Primeiro, porque a nossa união com Cristo será, né, uma cerimônia de casamento e somos a sua noiva até a sua vinda. Segundo, porque o casamento ele é obrigado a refletir
o amor, não como sentimento, mas como em 1 Coríntios 13, atitude e como que Jesus fez. Atitude a ponto de ser sacrificada a sua vida. Então, esses são os três. Se você ficou até aqui, curte, comenta, compartilha. Se você se sentiu edificado ou ficou alguma dúvida, ou você quer acrescentar algo mais aqui, eu não sou de ferro não, gente. Possa ser que você, né, se lembre de alguma coisa aqui do que eu esteja conversando, ou sobre um versículo bíblico, ou sobre alguma coisa. Não deixe de usar aí os comentários para comentar. Que Deus abençoe tua vida e que você e sua família estejam guardados pelo amor e pela proteção do nosso bondoso Deus. Amém.